Fala, turma 222, bom dia, bom dia. Começamos o nosso dia com home, home, estamos em casa, é isso aí. Vamos para casa? Não, já estamos em casa, né? Gurizada medonha, começamos mais um dia de aula, hoje é dia 11 de agosto e vamos para a Revolução Francesa. Por isso eu vou desligar o som, porque agora a coisa vai ficar séria. Então, tudo bem com vocês? Quero perguntar, está tudo bem com vocês antes de começarmos a nossa aula, de começarmos a discutir? Tudo jóia? Todo mundo está bem aí? Beleza, que bom. Os colegas estão chegando aqui, né? Vocês podem desabilitar, por favor. Vocês podem habilitar o seu microfone e falar comigo, porque eu vou gostar muito que vocês falem comigo, tá? Eu gosto muito quando existe uma interação na aula, né? Para mim é importante, porque eu acabo falando sozinho aqui na frente do computador, isso é muito frio, né? Então, eu gosto de escutá-los também, tá? Então, quem quiser participar da aula, participa. A gente vai rever algumas coisas que a gente viu na aula passada, né? Então, nas últimas duas aulas que a gente teve, que foram da semana passada, a gente discutiu uma coisa que não tem nada a ver com o nosso conteúdo, né? Mas que tem tudo a ver com a nossa vida, que foram justamente tudo joiado, que foram justamente as questões envolvendo aí a nossa participação na terceira-feira de Direitos Humanos, né? Aliás, eu não sei se algum professor já trabalhou com vocês esse tema também, né? Se o professor Fábio, José Mário, ou até mesmo o professor Rafael Petrillo. O fato é que nós trabalhamos políticas públicas na terça-feira passada, né? E na quinta-feira a gente trabalhou antirracismo. Eu deixei para vocês lá na Iônica, né? O linkzinho da aula que a gente teve, né? Então, quem perdeu essa aula sobre esses conceitos pode assistir o link da aula lá. E também eu deixei para vocês lá os slides que a gente viu, né? Tanto na terça quanto na quinta, os slides falando sobre políticas públicas e falando sobre também o livrinho lá, o Antirracismo de Djamila Ribeiro. Certo? Hoje nós continuamos os nossos estudos, nós fizemos uma pausa com o Brasil e vamos entender o que foi a Revolução Francesa, né? E como é que Napoleão chega ao poder também, né? Por que Napoleão causa tantas transformações na Europa? Por que a Revolução Francesa causa tantas influências para as outras revoluções no mundo, né? São elas as revoluções americanas, a Revolução de Independência da América Latina, inclusive as revoltas regenciais aqui no Brasil, né? Então, por que isso acontece, né? O que houve na Revolução Francesa que foi tão assim inusitado? Ou seja, que ninguém nunca viu antes na história daquele país, né? Então, sobre esses assuntos e Revolução Francesa, sobre o que aconteceu, nós vamos ingressar então hoje na nossa aula de História. E para isso, então, eu vou pedir a vocês, com todo o carinho, que vocês acompanhem, por favor. Eu vou pedir licença para vocês, que eu vou colocar aqui no compartilhamento da nossa tela o nosso slide sobre La Révolution Française. Então, a Revolução Francesa, sem dúvidas nenhuma, eu coloco ali, inclusive, né, bem no início do nosso texto ali, eu coloco o seguinte, que a Revolução Francesa foi, em última análise, uma revolução burguesa e capitalista. Deixa eu interromper, porque deu bode aqui. Espera aí, vou de novo. Aqui. Então, lá, a Revolução Francesa é uma revolução capitalista. É uma revolução burguesa. Então, por favor, queridos, de agora em diante, quando nós falarmos em Revolução Francesa, tem que vir na tua cabeça já uma palavrinha direto, né? Burguesia. Revolução Francesa, burguesa. Revolução Francesa, burguesa. Revolução Francesa, burguesa. Revolução Francesa, capitalista. Certo? E por que foi capitalista? Por que foi burguesa? Ora, porque esta camada social estava excluída dos benefícios da vida francesa.
E a vida francesa era uma vida que já envolvia 25 milhões de pessoas no território europeu. Né? No continente europeu, a França, sem dúvida alguma, era a porção maior da sociedade. A porção maior da sociedade europeia era a sociedade francesa, 25 milhões de habitantes. Né? Estamos falando em 1770, 1780, né? No pré-revolução francesa. Quem era o rei? Como é que funcionava, né? A política, né? Como é que funcionava o Estado francês? O Estado francês era um Estado absolutista. E a gente pode dizer aqui, ó, com todas as letras, absolutismo parasitário. O que significa ser um absolutismo parasitário? O Luís XVI, que é esse cidadão de olhos azuis, muito bem afeiçoado, né, com o seu cabelo, né, bacana, aí, ó. Vocês podem ver ele e Antonieta, sua esposa. Isso é uma pintura, obviamente. Esses caras, eles são caras fora da casinha, né? Eles não estão na real, eles não estão sabendo o que está acontecendo. Tá pegando. As pessoas estão morrendo de fome na França, as pessoas estão morrendo de sede na França, as pessoas estão sofrendo na França, as pessoas não têm onde dormir na França. E eles estão aonde? No Palácio de Versalhes, né? Com as suas centenas de salas, com os seus salões de festas repletos, comendo os seus brioches, né? Tomando o seu bom vinho, sua boa champanhe da região, então, a região de Champagne, que leva esse nome, né? Usando as suas roupas, né? Todas chiques, né? Enfim, cara, esses caras são fora da casinha. Eles não entendem. O Luís XVI não sabe o que se passa na França pré-revolução. 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 Antes da revolução. Então nós vamos ver aqui que o governo francês, ele é um governo que dá muitas festas, muitos banquetes, paga muita gente, tem muitas pensões, faz guerras inúteis e tratados que são completamente desvantajosos. E quem é que sofre com isso? A população, obviamente. O camponês, obviamente. Aliás, vamos ver um outro dado aqui importante. Neste dado aqui, a França está dividida em 3 estados. Né? Em 3 estados que eu digo assim, ó, como se fossem 3 camadas sociais. Né? Só que não são camadas sociais, são estados. Estado significa importância para as eleições, para a votação e tudo mais. Para a tributação também. O que é a tributação? Tributação é quando se paga imposto, né? Tributo. Então vamos lá. Restrições mercantilistas. O Estado era controlado pelo rei. Então o rei dizia o que tem que ser feito. Ele era o absoluto. Ele era o dono de tudo. Ele era o cara. Ele era como se fosse um semideus. Né? Então ele dizia assim, ó, se cobra taxa disso, se paga imposto para aquilo, se proíbe isso, se libera aquilo. Ele era o cara que mandava. Então, por isso, ele tinha apenas ele mandando e existia um monopólio. E este monopólio não era legal, principalmente para a camada burguesa. Então, aí já vamos entendendo por que os burgueses estão tão indignados. Porque os burgueses são contra. São contra o quê, professor? São contra essa política do rei de ficar metendo o nariz em tudo, de ficar se metendo em todas as coisas que acontecem. Então, a sociedade francesa ela é dividida de maneira desigual. E a gente vai entender que maneira é essa desigual. 1% da sociedade, não, 1% é muito pouco. Quanto é que é 1% de 25 milhões de pessoas? Eu fiz uma pergunta matemática. Quanto é que é 1% de 25 milhões? Não é 2,5 milhões? 2,5 milhões é 10%, né? Não é 10%? 2,5 milhões? Sim ou não? É 2.500. Certo? Então, de 25 milhões, 2.500 pessoas pertencem ao clero.
E qual é a vantagem de pertencer ao clero? Bom, o clero, que são o cargo de padre, é o cargo de bispo, né? Tem o cargo de repente, de diácono, né? Tem as freiras. O clero, esses 2,500 pessoas, eles não pagam impostos, eles têm cargos, eles têm prestígio, e eles são filhos da nobreza, porque o clero não pode se procriar. Detalhe, né? O clero, primeiro, que não pode se procriar. Então, da onde vem o clero? São filhos da nobreza. E esses nobres que vão ocupar o clero, eles vão ocupar assim, ó. Ah, o meu filho aqui, eu sou o nobre Jairo do barão da Cidade Baixa. Então, eu tenho um filho aqui, e eu não sou muito rico, né? Eu sou barão lá, mas eu não tenho pouca coisa. O meu filho quer ocupar o cargo de bispo. Daí, o que o Papa fala? Ah, cai na real, cara. Tu não tem grana para isso. O teu filho, o máximo que eu vou conseguir para ele é uma paróquiazinha. Agora, o filho do cara que é um nobre extremamente poderoso vai ocupar um cargo de bispo, que é um cargo que tem mais prestígio, que é um cargo que arrecada mais. Tu entendeu? Então, olha só, dentro do clero existia, então, toda uma influência da nobreza, que deixava, então, o alto clero, o médio clero e o baixo clero, certo? E os nobres, professor? Bom, os nobres a mesma coisa. Os nobres são amigos de quem? Amigos do rei, né? Da realeza, de Luís XVI. Então, existia a alta nobreza e existia uma nobreza que era meio chinelo, né? Que só tinha nome, só tinha pompa, né? Não tinha tanto poder assim. Então, essa nobreza também era parasitária. Por que era parasitária? Porque ela não cobrava impostos. O clero cobrava imposto. O clero cobra os 10% do que tu ganha, que é o... Como é que é o nome? 10% do que tu ganha. Como é que é o nome desse imposto que tem até hoje? Tu paga se tu quer? É imposto de renda? Não, o clero cobra 10% do que tu ganha. Tem um nomezinho isso, na missa. Dízimo. Dízimo. Muito bem. O dízimo. Né? Então, vejam bem. O primeiro estado tinha 1%. O segundo estado, 2%. Ou seja, são 5.000 pessoas. 5.000 pessoas no segundo estado não têm direito a terras, tem prestígio, tem cargo, tem privilégio, não paga imposto. Não paga nada de imposto. Imaginem que vocês que 7.000 pessoas, 7.000 pessoas de 25 milhões de pessoas tinham todos esses benefícios. O resto da população, ou seja, 97% da população, pagava imposto, tributava, não tinha direito à terra, não tinha direito a cargo, né? Tinha muitas obrigações. Quem são eles? Do terceiro estado, a burguesia, os camponeses e os sans-culottes. Sans-culottes são aqueles caras que usam calças curtas. Eles seriam como se fosse uma classe média dentro das cidades, né? Então, vejam bem, a maior parte da população não está na cidade, está no campo, vive ainda numa lógica medieval, numa lógica de trabalhar por um prato de comida, trabalhar produzindo alimento, querendo proteção, para morar em algum lugar, para receber proteção. Quer dizer, esta lógica medieval ainda existia na França moderna, cara, de Luís XVI. Nas cidades, a burguesia estava dividida também em 3 partes, né? Vamos lá. Nós tínhamos a alta burguesia, tinha os caras que tinham indústria, né? Que tinham pequenas fábricas que produziam, mas eles não podiam mandar na economia, porque quem mandava na economia era o rei, Luís XVI. Tínhamos aqueles que vendiam, né? E que abriam as suas lojas e vendiam a produção. E você sabe que existe, no capitalismo existe quem produz e quem vende. Quem ganha mais é quem produz, não quem vende. Por mais que a gente ache, né? Ah, quem vende ganha mais, porque pode botar o preço que quiser. Não, é quem produz quem ganha mais. E num país que não tem indústria, não é capitalista, então esse país ele vai ser
o Estado francês, vai existir esses dois modelos, aqueles que produzem e aqueles que fazem. E nós temos uma terceira camada da burguesia, que é aquela que pegava dinheiro emprestado, devolvia, cobrava juros, que é a burguesia financeira. Então, olha aí, ó, nós temos aí um jogo aí, né, de interesses dentro dessa classe. Essa classe tem dinheiro, eles têm muita grana, porque eles produzem, eles vendem, eles têm dinheiro para emprestar, eles têm dinheiro, mas eles não têm decisão, eles não podem decidir nada. E o que adianta, então? O que adianta tu ter dinheiro se tu não pode decidir o que fazer com o teu dinheiro? O que adianta tu ter poder financeiro se tu não pode usar o teu poder financeiro? O que adianta? Do que adianta? Então, os burgueses vão buscar a maior parte do terceiro estado como aliados. E quem é a maior parte do terceiro estado? Tá aí, ó. Tá aqui, ó. Os camponeses. Camponês é aquele que mora no campo, aquele que mora no interior, aquele que era funcionário para ganhar um prato de comida, aquele que era um servo medieval. Este cara, esse camponês, isso é um desgraçado. Isso é um cara que está sempre pagando os seus pecados para a igreja. Ele está sempre em dívida. Ele está sempre tendo que trabalhar mais do que ele pode. Ele não tem condições de comer um pedaço de pão. Ele não tem condições de tomar o que ele quer. Né? Ele não tem condições de trabalhar. Ele não tem dignidade humana. Ele não tem direitos humanos. Direitos humanos, a gente falou sobre isso. Ele não tem. E aí, o que o burguês vai fazer? O burguês vai chamar ele e vai dizer: ô, chega aí. Chega mais aí. É o seguinte, tu quer sair dessa aí? Tu quer sair dessa M que tu tá? Então vem comigo. Vem comigo que eu vou te mostrar como sair. E aí a burguesia, gurizada, começa a fazer a cabeça dos camponeses. A burguesia começa a fazer a cabeça dos sans-culottes que moram nas cidades, que também não têm condições, que não têm perspectiva, que paga muito imposto. E começa a fazer o quê? A burguesia começa a fazer banquetes, pagar jantas, e uma hora ou outra vai um burguês lá e diz assim: vocês acham certo? Vocês acham certo, nós que trabalhamos, sustentar este bando de sem vergonha do primeiro e do segundo estado? Vocês acham certo? Vocês acham justo, então, que nós não tenhamos liberdade? Liberdade para vender, para comprar o que a gente quiser, liberdade para comer. Vocês acham que nós temos igualdade com essas pessoas jurídicas? Se tu, que é pobre, rouba um pedaço de pão para dar para os teus filhos, tu vai ser julgado, vai ser morto, vai sofrer a guilhotina, enquanto esses que têm direito a terras, que têm direito a cargos, que têm prestígio, que comem o frango, o pato que quiserem, que tomam o champanhe que quiserem, não pagam nem imposto, nem uma taxa, nada. Nós é que pagamos tudo. Vocês acham isso justo? Vocês acham isso igualitário? Vocês acham isso livre? Vocês acham que para a gente viver, a gente vai viver num mundo de ódio? Não, é claro que não. Nós, os burgueses, temos a solução para isso. Nós temos que pegar em armas. Nós temos que derrubar esse governo. Nós temos que mostrar como se faz. Nós queremos um mundo mais fraterno. Bah, gurizada. Esse discurso, 1, 2, 3, 4 banquetes assim, com discurso, a população vai ficando o quê? Ficando esperta, vai querendo fazer o negócio, vai se inflamando, vai ficando nervosa. Enquanto isso, lá no Palácio de Versalhes, Luís XVI não sabe o que acontece na França. Por quê? Ora, porque a França passa por importantes problemas. Vamos ver quais são. Deixa eu me tirar daqui. Crise econômica, decorrência da concorrência inglesa. Então, os ingleses vão vender os seus produtos, né? Vão ganhar as concorrências em cima dos produtos franceses e Luís XVI, ó, não tá nem aí. Luís XVI, que é o rei da França, gasta demais.
cobra impostos. Nós temos chuvas que vão causar inundações, secas que vão causar muitos problemas na produção de alimento. Então, o preço, por exemplo, das hortaliças, né, a produção de leite, o pão, tudo isso vai faltar na mesa do trabalhador. E mais, as ideias de iluministas que ocorreram um pouco antes, na França mesmo, na Inglaterra mesmo, na região da Germânia, com os alemães, essa noção, essa difusão das ideias de que o homem, ele é o protagonista do seu tempo, ele tem que ser um cara racional. Essas ideias vão ser inflamadas nesses banquetes que a burguesia vai fazer para os pobres. Até que essa revolta ocorre em 1787. Os nobres, então, se revoltam contra esse movimento dos burgueses e pedem a convocação dos Estados Gerais para a votação. E aí está a grande sacanagem. E qual é a grande sacanagem? Gurizada, agora olhando o olho no olho de vocês, eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós temos 3 estados. O primeiro estado, que é o clero. O segundo estado, a nobreza. E o terceiro estado é todo o resto, né? A burguesia, os sans-culottes e os camponeses. O que acontece? Cada estado tem direito a um voto nos Estados Gerais. Então, por exemplo, quem tem que pagar imposto? É a pergunta. Quem tem que pagar imposto? Aí, 250 mil? Ah, obrigado pela correção. Quem fez aqui foi o Lucas Schmidt. Obrigado, Lucas. Então, vamos lá, vamos corrigir. 250 mil. Então, olha só. Quem tem que pagar imposto? Aí, o primeiro estado diz, eu acho que quem tem que continuar pagando imposto é o terceiro estado. Aí, como ele tem direito a um voto, ele vai lá e vota, é o terceiro estado. O segundo estado vai lá e diz assim, eu concordo com o primeiro estado, quem tem que pagar imposto é o terceiro estado. Vai lá e vota junto com o primeiro estado. E aí, o que sobra para o terceiro estado? Ah, eu não quero pagar imposto. Velho, tu foi vencido. 2 contra 1. Velho, vai pagar imposto. Será que isso fica por isso mesmo? Não, gurizada. As ideias revolucionárias do iluminismo, racionalistas, as ideias da burguesia de querer chegar ao poder contra um governo autoritário, absolutista, elas vão o quê? Elas vão fervilhar, elas vão borbulhar. E aí nós temos a grande rebeldia. A convocação dos Estados Gerais, então, os membros dos 3 estados vão falar sobre tributação, há divergências, e aí o terceiro estado, então, vai se rebelar. E o que acontece quando o terceiro estado se rebela? Ele rompe com os outros 2 estados e diz, de agora em diante, só existe um estado, que é a Assembleia Nacional Constituinte. E mais do que isso, ele abole o exército do rei e diz o seguinte, nós temos uma milícia própria, um exército, uma guarda nacional. Olha só, a burguesia financia uma milícia que vai fazer um golpe. E essa milícia, então, ela vai e invade esse castelo aqui, ó, que é o castelo de Bastilha. É a queda da Bastilha. E o que é a Bastilha? Era justamente onde ficavam todas as armas dos oficiais, onde estavam os presos políticos. Então, o povo, o camponês, indignado, com a faca nos dentes, cara, com sangue no olho, invade a Bastilha, derruba a Bastilha, os portões da Bastilha, pega as armas, né? Eles que foram até lá com foice e martelo, meu velho. Eles derrubam tudo, pegam as armas do exército real e dizem o seguinte, agora em diante a cobra vai fumar aqui, tá entendendo? Nós queremos liberdade, nós queremos igualdade e nós queremos fraternidade. Queridos, aí vem a grande tríade da Revolução Francesa. Deixa eu tirar aqui. A grande tríade da Revolução Francesa. Liberté, igualité, fraternité. Liberdade, igualdade e fraternidade. O que significa isso? Pega uma caneta, pega a tua caneta e puxa uma seta para o lado em liberdade. Bota aí, liberdade. Lemas da Revolução Francesa. Liberdade.
puxa uma seta para o lado, um hífen, e coloca liberdade econômica. Liberdade econômica. As pessoas queriam que a economia fosse livre. Tem até um dito francês que é deixe fazer, deixe passar. O que? A economia. Porque o rei, isso em francês é laissez-faire, laissez-passer. Porque o rei não queria que as mercadorias circulassem livremente. E é um preceito liberal. O liberalismo, ele quer o quê? Que o Estado, que o rei, não se meta na economia. Que exista liberdade econômica para que as mercadorias circulem. Então, vejam bem. O laissez-faire, laissez-passer fala da liberdade econômica. Tá? Deixa eu fazer, deixa eu passar na liberdade econômica. Outro termo. Vai aí, ó, e escreve. Igualdade. Igualdade. Que igualdade é essa? Aí alguém vai dizer, igualdade econômica, né? Não. Não é igualdade econômica. Não é igualdade econômica. Por que não é igualdade econômica? Porque eu sou rico, tu é pobre. Ponto. Tu pode ficar rico? Pode. Claro que pode. Porque tu tem igualdade jurídica e porque tu é livre economicamente. Sacou? Então, olha só. A igualdade, ela é jurídica. Ou seja, se existe uma lei no Estado, gurizada, essa lei vale para todo mundo. Certo? Então, se eu pago imposto, tu também tem que pagar imposto. Se eu não posso matar, tu também não pode matar. Se eu cometi um erro, eu vou ser julgado pelo meu erro. Se tu cometeu, tu também vai ser julgado. Existe um conjunto de leis sobre as pessoas e todo mundo que está abaixo desse conjunto de leis responde por ele. Ou seja, a lei vale para quem estiver abaixo dela. Então, a lei constitucional vale para todos que estão abaixo. Certo? Então, vale para mim, vale para ti. Esta é a igualdade. Igualdade jurídica. Igualdade jurídica. Certo? E aí vem o terceiro elemento, que é a fraternité. O que é a fraternidade? Ora, para que nós vivamos, para que a gente bem vive, né? Para que a gente, para o bem viver das pessoas, para o relacionamento das pessoas, nós temos que ter um olhar fraterno com o outro. Nós temos que aprender a viver em sociedade. Nós temos que dispensar um pouco da nossa liberdade para que possamos viver em sociedade. Pessoal, deu para entender isso? Vocês conseguiram compreender o que quer dizer liberdade, igualdade, fraternidade? Beleza. Sim. Beleza. Então tá. Ótimo. Então agora vamos voltar lá, porque se a gente entendeu isso, cara, eu já tô feliz, certo? Porque é bem custoso entender isso, né? Quer dizer, nós não temos igualdade econômica, não. É igualdade jurídica, liberdade econômica e a fraternidade. Então, possuíam, então, esse é o resumo do que queria a Revolução Francesa, né? Do seu lema. Bom, e aí, feita a Revolução, tomaram o poder, chegaram, derrubaram a Bastilha. O que vai acontecer agora? Os burgueses fazem uma Assembleia Nacional. Nessa Assembleia Nacional, então, vai ser o grande medo. Por quê? O povo continua fazendo a revolução. E a burguesia já está no poder, né? E o povo quer fazer o quê? Quer fazer justiça. Justice, né? Justicer. Aí o povo vai fazer o quê? Vai correr e vai lá para a fazenda pegar o dono da fazenda, o senhor feudal, e vai pegar esse cara e vai encher esse cara de porrada. Esse cara vai pegar os documentos dele e vai rasgar tudo. Vai rasgar os documentos desse cara, vai jogar fora. E vai dizer o seguinte, ó, aqui, ó, vocês vão tudo morrer, tá ligado? Vocês vão ser colocados na forca, vocês vão ser colocados na guilhotina. Cara, os donos, os senhores feudais, vão ficar fazendo o quê lá? Esperando a morte chegar? Claro que não. Esses caras vão fugir da França. Eles vão para onde? Eles vão para outros reinos.
na Noruega, eles vão para a Normandia, eles vão para a região germânica, eles vão para a Holanda, eles vão para a Espanha, eles vão para Portugal, e lá eles vão dizer assim, meu, se preparem, velho. Está acontecendo uma revolução, estão derrubando o rei, vocês têm que fazer alguma coisa, vocês que têm rei, pelo amor de Deus. E aí, então, nós vamos ter um grande medo ocorrendo, né, na Europa neste momento. De 1789 a 1792 é bafo na nuca. É bafo na nuca do rei, certo? Então, acabam os benefícios feudais, abolem os privilégios dos nobres, e é declarado os direitos universais do homem e do cidadão. Então, vejam bem, olhem só, isso é machista, né? Do homem e do cidadão. Por quê? Olha, por que é machista? Velho, a gente está em 1789, né, meu? Se até hoje tem machismo, imagina aquela época. Então, o que é a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão? Meu, isso é a carta que fundamenta, olha o que eu vou dizer, é a carta que vai fundamentar a igualdade jurídica das pessoas, o direito às pessoas a ter a propriedade privada, o direito das pessoas à resistência à opressão. Então, todas as pessoas têm direito no mundo a resistir à opressão. Se elas são escravizadas, elas têm direito de serem livres. Elas têm direito de ter igualdade jurídica. Elas têm direito a ter uma propriedade que é dela. Então, vejam bem, isso é a base do liberalismo que surge na França pós-revolução. Isso é sensacional. Este documento ele trazia o significado dos avanços sociais. Então, pela primeira vez, o ser humano vai ser visto como um ser com direitos garantidos, com igualdades a serem preservadas, com poder participar politicamente. A gente sabe muito bem que todo mundo tem direitos hoje. Mas será que hoje, em 2020, todo mundo tem os seus direitos atendidos? Essa aula de hoje, ela tem um significado tremendo com o que a gente viu na semana passada, de políticas públicas, de leis antirracistas, de movimentos antirracistas. Por que será que as pessoas, hoje, olha, desde 789, velho, desde a Carta Universal, da Declaração do Homem e do Cidadão, será que as pessoas têm esses direitos garantidos? Então, nós vamos ver, por exemplo, olha só que loucura, que a primeira Constituição francesa, então, ela vai ser uma Constituição monárquica, ou seja, vai ter um parlamento e o rei. Eles não vão matar o rei ainda. Eles vão preservar o rei. Mas o voto, por exemplo, o voto vai ser para quem tem mais dinheiro. O voto vai ser censitário. Aí, a Carta de Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão já fica meio estranho, né? Por exemplo, se eu não tenho dinheiro, eu não posso votar. Se eu não tenho grana, eu não posso votar. É isso que eu estou entendendo? Lá na França, se eu não tenho grana, eu não posso. Mas, manutenção da escravidão nas colônias. Bem, só um pouquinho. A Carta dos Direitos do Homem e do Cidadão, eu peguei nas armas para lutar pela liberdade das pessoas, liberdade jurídica, liberdade econômica, igualdade jurídica, e agora as pessoas não são livres. A colônia, as pessoas vão continuar sendo escravas? Eu não estou contente com o que eu estou ganhando, vou fazer greve. Não pode. Como assim não pode? Eu não tenho direito de manifestação. Então, vejam bem, está acontecendo na França, queridos alunos, está acontecendo na França uma grande contradição. Depois que tiraram do rei o poder real e passaram o poder a um parlamento, e este parlamento era organizado por burgueses, o mundo da política vai continuar sendo desigual. O mundo da economia continua sendo desigual. Só que dentro desse parlamento, que ditava as ordens e as leis, existiam diferenças. Diferenças de quem tinha muito dinheiro, diferenças de quem possuía pouquíssimo dinheiro, e diferença com as pessoas que estavam ali, uma hora para um lado e a outra hora para o outro lado. Uma hora eu sou amigo de quem tem muito dinheiro, uma hora eu sou amigo de quem tem pouco dinheiro. Eu vou me beneficiar
de um pouco de cada lado. E aí, queridos, sobre esta política, sobre este parlamento, sobre o que acontece com a França a partir daí, dessa introdução à Revolução Francesa, sobre o surgimento dos termos que a gente conhece muito bem hoje, que são partidos de direita, partidos de esquerda, o que é política de centro. Então, sobre essa lógica que a gente ouve nos jornais, nas televisões aí, né? Aparece no Jornal da Record, aparece no Jornal da Globo, aparece no Jornal da Band, aparece no Jornal da TVE. Políticos de centro apoiam o governo. Políticos de esquerda são oposição. Políticos de direita. A gente vai tentar entender qual é a lógica dessa terminologia, onde ela surge, né? É na França, na Revolução Francesa. Te interessou? Ficou instigado? Ficou, isso aí até que é legal eu saber. Eu te dou uma dica. Primeira dica, leia o capítulo 18. Leia o capítulo 18. É legal, vai ser bacana. Segunda dica, assista a minha aula. Perdeu a minha aula? Então vai lá na prof.jairobrum no YouTube, acessa lá, ou pela Iônica. Não esquece de curtir os nossos vídeos. Um grande beijo, boa semana. A gente está de volta na quinta-feira para discutir mais um pouquinho sobre esquerda, direita, Revolução Francesa e tudo mais. Certo? Valeu, galera, por tudo. Grande beijo, grande abraço. Se cuidem. Valeu, Sor. Abraço. Abraço.